a Maxion, quem que é a Maxion Wheels, pessoal? A Maxion Wheels, ela é uma indústria que ela tem 31 unidades fabris, localizada em 4 países, com cerca de 15 mil funcionários, é uma das maiores empresas de manufatura de peças automotivas na parte da indústria. Obrigado, Leandro. Bom dia, pessoal. Meu nome é Igor. Eu sou gerente de transformação digital da Yoshi Maxim. E só uma pequena correção, são 14 países que a gente está presente, então é uma dinâmica bem interessante, são diferentes problemas para a gente resolver em diferentes plantas, com diferentes também ah, níveis culturais, eu diria. Então, eu diria que é um desafio bem interessante que a gente tem na nossa empresa para desenvolver. Mas obrigado, Leandro, pelo convite também. Sensacional, é muito bom. E assim, você aqui fazendo um papel de participar com a gente, você está colaborando com a comunidade, colaborando com quem tem interesse no tema, e isso eu agradeço imensamente você fazer parte desse propósito nosso, que é gerar esses insights, essa discussão. E para começar, eu quero fazer algumas perguntas, a gente, para mais instigar esse bate-papo, hoje, na sua visão, quais foram os principais desafios dessa iniciativa? Porque a gente sabe que manufatura, ele tem que funcionar como um relógio. E aí você foi lá e, de uma forma inovadora, trouxe um componente a mais para coletar esses dados e para entregar esse resultado. Resume para a gente os principais desafios do projeto, como que foi essa Não, experiência. sem dúvidas, Leandro. Eu vejo que tinham três principais desafios. Nós, por sermos da indústria nacional, a gente sempre olha muito para a questão de custo, né? E naturalmente, a Maxion não é diferente das demais fábricas que a gente tem no nosso país. E um dos principais pontos que a gente tinha era realmente uma arquitetura de baixo custo e que ela tivesse uma manutenção, demandasse uma manutenção reduzida e que também a gente conseguisse escalar ela de uma forma mais simplificada. Então, esse eu acho que foi um dos principais desafios já de cara, né, que a gente colocou para resolver. Depois disso, a gente tinha uma outra restrição, eu diria que era utilizar o Tableau como camada de visualização. A gente sabe que a gente consegue resolver isso de diferentes modos, seja com Grafana, com Power BI ou outras soluções. Aí a gente colocou no final do dia que a ferramenta que a gente utiliza para BI para a empresa, que é o Tableau, como uma das restrições do projeto. E eu vejo que, na verdade, o maior complicômetro no final do dia é a qualidade dos dados. Então, o que vem do shop floor, quando a gente não utiliza esses dados de forma contínua, quando começamos a tocar ele, esse eu acho que é o principal desafio, chegar até um momento onde você fala assim, não, agora os meus dados, eles começam a falar realmente comigo, eles têm uma consistência que possibilite esses próximos passos a serem tomados. Excelente, fantástico, é realmente um desafio grande você conseguir trazer isso para uma realidade. E aí, falando um pouco da nossa parceria, acho que vale você comentar um pouco de como foi a experiência e como que você enxerga que a gente, L3, ajudou você, a Maxion, nesse desafio, nessa jornada. Não, sem dúvida, Dani. Para nossa parceria, a gente já começou até um pouco antes em outros temas, né, Leandro, mais relacionados Sim, até à imagem e deep learning. Mas para esse projeto em específico, a gente, depois de muitos exercícios, a gente conseguiu encontrar realmente uma arquitetura que conseguisse entregar o que era necessário ser entregue, com um custo, até no final do dia foi mais baixo do que o teto que a gente tinha colocado, que não era um teto alto no final do dia, era um teto já bem restrito. E também vocês conseguiram naturalmente esticar a execução do processo, mas também principalmente a questão da simplicidade nessa arquitetura. A gente já conseguiu escalar essa infraestrutura, essa solução parcialmente para outras duas plantas, e somente foi parcialmente para uma delas foi completa, outra foi parcial. Foi somente porque a infraestrutura dela, na verdade, do chão de fábrica, ainda não tá pronta. Então, a gente só consegue chegar até
um determinado passo, né? Eu diria que algo como Aham. 60%. Então, eu diria que esse foi um dos principais pontos. Que a gente sabe que não é só executar o que precisa ser executado. A gente precisa levar em consideração todas essas restrições que o nosso próprio negócio impõe. Sim, sim. Foi um desafio grande que eu acompanhei dia a dia o projeto e a implementação. E vale também, acredito, compartilhar com todos que estão aqui qual foi o maior impacto que você imagina que trouxe depois de colocar isso em produção nas plantas. Então, Leandro, mais eu acho que até do que a própria sucata, que era no final do dia o nosso objetivo aqui era a redução de sucata ou melhoria de qualidade. E você pode ler das duas formas, né? Mais do que isso, eu acho que foi realmente um impacto cultural. Então, hoje a gente Interessante. tem times de diferentes níveis, então indo desde os operadores que estão lá no chão de fábrica, realmente operando essa máquina de casting, até os gestores deles, não só os diretos, mas 2, 3 níveis acima, realmente utilizando os dados para tomar as decisões deles. Então, eles estão cada vez mais confiantes em realmente utilizar essa informação que está vindo do chão de fábrica, está vindo do sistema, para tomar as decisões deles. Tem um ponto que é importante, eu acho que também ressaltar, que é a própria automação da análise e a simplificação desse retorno para eles. No final do dia, quando a gente olha para sistemas, principalmente quando a gente fala de IoT e parâmetros de processo, é uma imensidão de dados, né? Então, para cada, se você pensar que uma roda ela leva mais ou menos 5 minutos para ser produzida, e a gente tem nessa planta piloto, por exemplo, são 20 máquinas, você tem lá 20 rodas saindo e para cada roda a gente tinha 150 parâmetros sendo coletados a cada segundo. Então é uma imensidão de dados para você correlacionar e algo que naturalmente o ser humano não consegue fazer. A automação disso tudo, no final do dia, e uma filtragem, eu diria, do retorno, né, do feedback para os usuários, eu acho que um dos principais pontos da gente utilizar realmente AI e machine learning para o nosso bem, para realmente para nosso foco, que no final do dia é a redução de custos. Né? Correto, sensacional. Eu lembro muito quando a gente começou a conversar, o desafio de conseguir fazer o push dos dados com IoT, IoT Edge, a seleção do hardware para poder fazer a conexão e fazer o push para os servidores. Isso daí foi um ponto bem desafiador também no começo, que a gente conseguiu juntos encaminhar e endereçar. E me conta um pouco mais qual que é o próximo passo hoje de vocês, né? Qual que é o próximo passo agora, depois do projeto implementado? Quais são seus planos hoje com a aplicação desse projeto e da tecnologia? Sim. Para essa iniciativa em específico, a gente começou então na nossa planta de Limeira, a Uhum. gente já evoluiu para a planta de Santo André, e aí nesse momento a gente está na metade do caminho para a planta de Chihuahua. Então, realmente a gente quer estabilizar e escalar ao máximo dentro da própria planta, dessas 3 plantas, a solução. E aí a gente já está avançando com outras iniciativas, tanto para eficiência energética, quanto para também a parte de inspeção, né? Então, automação de inspeção utilizando deep learning, principalmente. Que daí Sim, é um outro capítulo ainda mais complexo, eu diria. sim, sim, com certeza. Não, fantástico, fantástico, Igor. Assim, fantástico sua participação.